Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje é 1º de julho de 2021, é 21 horas e 39 minutos, ou melhor, são 21 horas e 39 minutos. Lição 7 da classe de adolescentes. Pagarei o mal com o bem. Marque X nas palavras que não fazem parte da história da lição. Paralítico, anjo. Marque as palavras que não se encaixam no contexto da lição. Lutar, ouro. O nosso refletindo, todas as 3 perguntas são pessoais. Destaque: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Nesta lição, vamos conhecer uma história muito linda acerca do perdão, da cura e da retribuição ao mal com o bem. A Síria era a inimiga mortal de Israel e ambas as nações viviam em guerra. Mas veremos o quanto o perdão e o amor podem fazer diferença na vida de uma pessoa e o quanto às vezes é preciso se humilhar a fim de alcançar a bênção de Deus. É interessante que em algumas histórias nós sempre vamos relatar um caso ou outro, um personagem ou outro. Entretanto, muitas pessoas existem nas entrelinhas, existem alguns personagens que muitas das vezes nós não damos muito valor, mas esse é o principal personagem da história. É o caso de hoje. Nós falamos muito da cura de Naamã, mas o personagem principal não é Eliseu. Na verdade, o personagem principal é uma menina, que inclusive a Bíblia sequer menciona seu nome. Nós não sabemos o seu nome, mas foi justamente essa menina que foi a ponta, a ligação para que Naamã recebesse a sua cura. É o que eu venho falado aqui por algumas vezes, que muitas das vezes as pessoas se acham incapazes de fazer algo para o Senhor, ou devido à sua pouca idade, ou porque não faz isso, ou não é formado naquilo. Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele apraz, da forma que Ele bem entender. Basta nós estarmos à sua disposição. E vamos ter uma questão que vamos falar muito sobre uma questão da palavra, o tipo de palavra que nós falamos, que conselhos nós damos, quais os caminhos que nós direcionamos às pessoas que realmente estão necessitadas. Levada como escrava. O episódio que narra a história de Naamã é bastante conhecida. Entretanto, na maioria das vezes não damos a devida importância para a personagem principal dessa história. Não se trata do general Naamã ou mesmo do profeta Eliseu, e sim da menina israelita que a Bíblia não menciona o nome. Uma adolescente muito especial que foi levada como escrava para servir na casa do general sírio. Olha que essa menina era israelita e foi levada para a casa de um inimigo. Ela, por isso, ela poderia falar qualquer coisa, menos mostrar para ele o caminho, Qualquer pessoa, ou pelo menos a grande maioria das pessoas, numa situação parecida com essa menina, certamente não iria propor uma solução para o problema do seu inimigo. Então veja que, como a Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo 1, que a palavra suave ela desvia o furor. Ou seja, muitas das vezes quando alguém está falando com você e está numa discussão, por exemplo, e você dá uma palavra branda, uma palavra suave, uma palavra com carinho, com amor, aquela ira vai acabar se afastando. Agora, por outro lado, a palavra dura suscita ira. Então, se você numa discussão, você começar a discutir de igual forma, então certamente aquela discussão vai ficar muito calorosa, e certamente vai causar danos a ambas as partes. Entretanto, quando alguém numa discussão, ou mesmo no caso dela, numa forma carinhosa, menciona com carinho, com amor, uma solução, as pessoas tendem a ouvir. Por que tendem a ouvir?
porque foi uma palavra dita com amor, uma palavra suave. Então, uma palavra suave, uma palavra branda, ela desvia a raiva, né, o furor. Essa menina, apesar de ser escrava na casa dos seus inimigos, ela não pagou mal por mal, muito pelo contrário, apesar que fizeram mal a ela, na verdade ela fez bem a eles. Então veja que aqui é um grande ensinamento para nós, que independente das nossas circunstâncias, nós temos que falar da nossa essência. E qual é a nossa essência? Nosso amor é o amor, nossa essência é o amor de Cristo em nós, é o Espírito Santo do Senhor dentro de nós. Então é disso que nós vamos falar, né? A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então o nosso coração, o coração do adolescente cristão, ele está cheio de palavras de amor, de carinho e de afeto. Então certamente ele vai fazer aquilo que tem que fazer com amor, vai instruir com amor. Um general leproso. Naamã era leproso e a lepra era uma doença que gerava muitos preconceitos nos tempos bíblicos. As pessoas leprosas viviam isoladas da sociedade. Apesar disso, Naamã era considerado um general de muita importância e respeito. A lepra é a doença mais antiga de que se tem notícia. E naqueles tempos, a pessoa que tinha lepra, ela era uma pessoa, tida como uma pessoa, como se fosse uma pessoa inferior. A pessoa ela era desconsiderada, ela não era colocada no meio da sociedade, muito pelo contrário, colocava sempre a parte, né? A Bíblia fala, parece que é Mateus capítulo 8, versículo 1 vai tratar sobre um leproso. Então veja que a Bíblia vai tratar, porque a lepra, muitas das vezes, inclusive a questão de Naamã, muitas pessoas acham que isso era um pecado de Naamã. Ter lepra não era pecado, apesar que lepra, numa forma espiritual, tipifica o pecado, mas não era o caso de Naamã. Naamã era leproso de uma forma física, né? A gente vai entender durante a lição que era uma lepra física. É Mateus capítulo 8, do versículo 1 ao 4, né? Vai falar sobre a questão de que um homem chegou leproso para o Senhor e disse: se quiseres, pode me tornar limpo. E Jesus disse para ele: quero ser limpo, e ele foi curado imediatamente. A lepra era vista com maus olhos. Quando as pessoas viam uma pessoa leprosa, o próprio leproso tinha que gritar que ele era leproso, né? Uma questão de humilhação, as pessoas não chegavam nem perto. Então Naamã tinha isso, digamos que Naamã sentia isso na pele, né? Ele sabia exatamente o que acontecera. Veja que a Bíblia relata que está lá no 2 Reis capítulo 5, a ideia de Naamã, né? A história de Naamã, da lepra. Você vai observar que o Senhor dera que Naamã, na verdade Naamã, ele era um homem temente ao Senhor. Então veja que muitas das vezes as pessoas acabam confundindo, achando que a lepra de Naamã era porque ele tinha pecado. Não, até em parte existia um pecado de Naamã, que era a questão da soberba, né? Ele parecia ser um pouco soberbo. Mas a lepra em si, muito bom deixar isso enfatizado, porque até hoje as pessoas acham que a lepra de Naamã era porque ele tinha pecado, o pecado da lepra. Não, gente, a lepra ali era uma questão física, né? Era uma doença literal, né? A compaixão da menina. É importante lembrar que naquele período ainda predominava a chamada lei de Talião, que dizia que os relacionamentos deveriam ser pautados na ideia de olho por olho e dente por dente. Todavia, a jovem israelita estava muito à frente do seu tempo e reuniu características próprias do caráter cristão encontradas apenas no Evangelho. Veja que ela ali, se fosse o caso, ela teria todo o direito de falar contra o seu senhor. Ela poderia falar contra o general Naamã, ela poderia. Por quê? Porque ela olho por olho e dente por dente. Então, se ela foi levada escrava, então ela não estava nem aí para as questões dele, né? Não precisava se importar. Mais uma vez, como ela estava uma menina à frente do seu tempo, ela pensava no depois, ela tinha a essência do Evangelho dentro dela. E muitas das vezes é o que falta em muitos cristãos hoje, a essência do Evangelho, que é se importar com o próximo, independente de quem seja. E quem é o meu próximo? O meu próximo é aquela pessoa que estiver mais próxima de mim.
Então veja que muitas das vezes o cristão que se dizem cristão, muitas das vezes deixa isso escapar, né? Escapar a oportunidade de fazer o bem, independente de quem seja. Nós não devemos pagar o mal com o mal, e sim o mal com o bem. A humilhação e a cura. A princípio, Naamã se indignou com a orientação do profeta, menosprezando as águas do rio Jordão. Contudo, obedeceu. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia como a de uma criança. Naamã reconheceu o poder do Deus de Israel, do Deus da menina que vivia em sua casa. O Deus do profeta Eliseu, que apenas com uma ordem curou um homem leproso. A lepra, a ideia da lepra era uma coisa que perturbava muito o general Naamã, mas você vê que agora quando o profeta falou para ele tomar um mergulho, né, dar 7 mergulhos lá no Rio Jordão, ele achou de uma humilhação sem tamanho. Por que eu vou me mergulhar num rio tão sujo como esse Rio Jordão? Você vê que agora tem uma outra história, vem uma outra questão, que é o aconselhamento. Alguém disse para ele: se ele não te pedisse algo difícil, tu não faria? Agora, porque ele te pede uma coisa simples que você não quer fazer? Então Naamã caiu em si e reconheceu e vou obedecer esse negócio. Eu fico imaginando, talvez até a incredulidade de Naamã, que deu o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto mergulho e nada. E não aconteceu nada. Somente no 7º mergulho, ele poderia, por exemplo, não, isso não vai dar em nada. Já dei 6 mergulhos e não aconteceu nada. Já dei 5, dei 4 mergulhos e não aconteceu nada. Porque se eu der mais um, vai mudar alguma coisa? Mas não. Ele continuou firme, continuou crendo. Talvez ele nem entendesse bem do que estava acontecendo. Mas aqui o ponto é, Naamã foi curado não necessariamente porque foi dar os 7 mergulhos no Rio Jordão. Ele foi curado por sua obediência. Ele obedeceu, ele creu na palavra. Então ele foi lá, a palavra de Eliseu, foi lá e mergulhou, e no 7º mergulho a Bíblia vai dizer que a sua pele se tornou como uma pele de criança. Ficou perfeita a sua pele, foi curado da sua lepra. Então veja que aqui tem algumas questões, né? Por exemplo, Geazi quis pegar um dinheiro por conta disso. Veja que existe em tudo, sempre acontecerá na questão cristã, aqueles aproveitadores de oportunidade, né? Teve uma oportunidade, quer se dar bem, quer ganhar um dinheiro em cima disso. É muito bom enfatizar que o Evangelho de Cristo é um Evangelho da graça e é um Evangelho de graça. Então não custa nada. Nós devemos apenas crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aceitá-lo por nossa fé, porque a salvação vem de Deus, é dom de Deus, né? Não vem de nós. E não deve, mesmo numa situação dessa que a pessoa foi curada na época, né, uma doença terrível, hoje já existe tratamento, né? Mas na época era uma coisa terrível. Mesmo assim, mesmo sendo de uma doença terrível, independente, um câncer terminal, não importa, qualquer que seja a enfermidade que alguém é curado no nome de Jesus, não se deve receber nenhum valor por isso. Não se deve fazer. Por quê? Porque Jesus faz a sua obra de graça. O Senhor Jesus, ele é médico por excelência. Então ele não cobra por fazer milagres. O único pagamento que damos ao Senhor é a nossa fé na pessoa de Cristo. Então, quando nós cremos no Senhor, os milagres acontecem. Quando obedecemos a sua palavra, o milagre acontece. Quando cremos, quando obedecemos a ordem do Senhor, o milagre acontece. E isso é, na verdade, o preço que, vamos dizer assim, né, que o Senhor requer de nós, né? Porque o valor em si, o dinheiro em si, ouro, prata, ou seja lá que for, em questões de moeda vigente, não tem nenhum valor para o Senhor. Ninguém vai conseguir comprar uma cura no nome de Jesus. Não existe isso. O Senhor é o comprador e Ele não se vende por nada. Então veja que é interessante que nós venhamos falar sobre essas questões, porque muitas das vezes, e nós vemos muito isso no Brasil, a exploração no Brasil acerca do Evangelho é muito grande. Pessoas em nome de Jesus fazem coisas absurdas
vendem objetos a preços absurdos, dizendo que é abençoado, que é isso, que é aquilo. Isso não é verdade, isso não provém da fé em Cristo, isso não tem nada do Evangelho nesse negócio. Inclusive é um negócio de negócio mesmo, que só visa unicamente o lucro, né? Então veja que nós precisamos ser uma igreja pautada na palavra do Senhor. Conclusão: aquela menina talvez não tivesse ideia da imensidão do seu ato. O profeta mais uma vez foi usado com coragem e poder nas mãos de Deus. O leproso é alcançado pelo amor, pela graça e pela cura divina, simplesmente pelo fato de ter se humilhado e reconhecido a soberania do Deus de Israel. Quantas pessoas hoje estão vivendo uma vida infeliz, né? Uma vida de enfermidade, única e exclusivamente porque não crê na soberania de Deus, não crê na cura de Cristo. Então, por isso, vemos pessoas indo de mal a pior, inclusive, infelizmente, até algumas pessoas que se dizem cristãs, que estão dentro da casa do Senhor, ainda não conheceram o Senhor, ainda não viveram a plenitude do Evangelho, inclusive que parte também da questão da cura. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz do Calvário para perdoar as nossas transgressões e os nossos pecados, mas também pelas suas pisaduras nós somos sarados, ou seja, pelo caminho que Cristo fez antes de chegar à cruz, ele curou enfermos, muitos enfermos, inclusive ressuscitou a Lázaro. Então veja que o Senhor Jesus, ele sempre operou milagre enquanto estava na terra. E depois que foi ao céu, ele disse que antes disso, claro, antes de subir ao céu, disse que nós iríamos fazer obras maiores do que ele fez, porque ele iria para o Pai, ou seja, o ministério dele fisicamente aqui acabou. Então nós, a igreja do Senhor, que iríamos dar continuidade a este trabalho. E é bem verdade que a igreja continua falando no nome do Senhor. Muitas pessoas estão sendo salvas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, e também, claro, muitas pessoas também são curadas, em alguns casos até mesmo ressuscitadas, em nome de Jesus. Então esse é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho da palavra, é o Evangelho da obediência, é o Evangelho de se humilhar diante do Senhor, reconhecer a sua soberania, reconhecer que nós somos servos do Senhor, independente do cargo eclesiástico que nós temos. Nós continuamos servos do Senhor. Veja, por exemplo, o caso de Moisés. Quando Moisés morreu, o Senhor Deus disse: meu servo Moisés. Ele poderia ter falado o meu legislador, o meu profeta, o meu isso, o meu aquilo. Não, ele disse o meu servo. Então veja que a qualidade de servo é a maior qualidade que alguém pode ter diante do Senhor. Então continue você, adolescente, sendo servo do Senhor. Continue, porque isto sim é uma autoridade. Quando você é servo do Deus Altíssimo, se alguém que é servo do Deus Altíssimo, ninguém toca nele sem que haja permissão do Senhor, porque certamente o Senhor dará toda a autoridade para esta pessoa. Veja, por exemplo, o caso de Jó. O adversário só tocou em Jó porque Deus deu permissão. Por quê? Porque Jó era um homem reto, íntegro diante do Senhor. Então que nós venhamos assim ser cristãos na pessoa do Senhor Jesus, ser de fato salva na pessoa de Cristo, ter a autoridade dos altos céus para falar da palavra do Senhor, uma palavra de cura, uma palavra de amor, uma palavra com carinho. Devemos a cada dia mais viver o Evangelho amoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que assim o mundo seja salvo, curado de suas enfermidades e salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!